processo aí.
Saúdo a todos na graça e na paz de Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de nós estarmos juntos aí através do Facebook, né? E através desse método online, né? Deus nos proporciona estarmos juntos. E você é convidado, convidada a estar conosco neste culto de oração, de estudo bíblico. E para iniciar o culto, nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos entoar louvores, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Abençoe cada uma que está nos acompanhando. Ó Deus, abençoe os seus familiares, o seu trabalho, os seus estudos. Ó Deus, nós precisamos e dependemos de Ti. Por isso pedimos, fique conosco, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 100. Salmo de número 100, versículos, diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Como é bom saber que nós pertencemos a Deus, que nós temos um Pai que nos ama. E nós vamos louvar a esse Deus neste momento com o hino do Inário Evangélico. Vamos louvar. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar contigo aí hoje. Nós estamos cantando aí o hino 271. Que é uma oração, né? É um pedido, mais pureza dá-me. É um pedido que todo crente faz a Deus. Deus, me dá mais pureza, né? Vamos cantar então com alegria em nosso coração? Posso ouvir um amém aí, bem friozinho que está aqui em Bauru hoje? Onde você está aí, como é que está? Aqui a temperatura está baixando. Mas queremos que o Espírito Santo aqueça o seu coração e o meu. Vamos juntos? Mais pureza dá-me. Mais pureza dá-me, mais amor ao mar, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé em meu mestre, mais consagração, mais gozo em ser verde, mais inspiração, mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais leal me torna, mais triste ao pecar, mais humilde ser, mais grato exemplar, mais confiança dá-me, mais vida em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsia da glória, mais ânsia de ti. Amém. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém bem forte aí na sua casa, no seu lar. Podemos ouvir aí, meu irmão, minha irmã? Que alegria poder estar junto com você nesta hora tão importante do estudo da Palavra de Deus, tá bem? Vamos juntos aqui. Temos a alegria de poder estar com você aí, né?
está aí na sua casa, no seu lar, está no seu trabalho, onde quer que você esteja. O importante é que nesta hora estamos juntos na paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este lugar hoje de estudo da Palavra de Deus. Queremos que você já pegue a sua Bíblia, já vai ajeitando aí o local de estudo, né? Porque daqui a pouco vamos entrar no estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar o estudo em Atos e vai ser a parte da prisão de Paulo, né? Então a coisa começa a ficar muito difícil para o apóstolo Paulo com respeito à sua saúde, à sua vida física, mas a fé dele foi inabalável, por isso que ele é um exemplo para nós, né? Então, já louvamos a Deus pedindo mais pureza, mais horror ao pecar, mais ânsia da glória, mais com Cristo. Vamos pedir mais bênçãos, mais poder ajudar quem precisa, mais poder orar pelas pessoas, né? Mais poder distribuir a palavra de Deus, o mais tudo, o mais nosso trabalho, nossos ministérios, tudo mais para Deus, amém? Deus te abençoe e desde já nós vamos convidar você para o momento de preenchermos o papel de oração. Como é que está a sua vida aí, meu irmão, minha irmã? Como é que está a luta pertinho da sua casa? Você está atravessando muita dificuldade? Está aí atravessando enfermidades? Tem algum parente atravessando dificuldade? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que estão os seus queridos parentes? Nós vamos agora entrar em oração. Escreva então o seu pedido. Uns minutinhos aí, segundinhos para você escrever o seu, eu vou escrever o meu aqui, tá bem? Vamos juntos? Se tiver criança aí, dê o papelzinho de oração para ela fazer o desenho dela lá. Fala, agora é a hora da oração, filhinho, filhinha, né? Pronto aí? Tem alguma criança aí? Encheu o seu papelzinho aí, criança? Nossa joia de Cristo. As crianças, você adolescente, você jovem, você irmão e irmã já adulto no Senhor, né? Agora é hora de levantar um clamor para Deus. Vamos juntos? Está pronto aí para nós entrarmos em clamor a Deus? Vamos nesta hora, em nome de Jesus, levantar nosso clamor para o Senhor. Vamos juntos? Deus eterno, Senhor nosso, aqui estão, Senhor, os pedidos de orações. Senhor, um a um, estamos colocando diante de Ti. Vida por vida, Pai. Família por família. Senhor, agora alcance os que estão atravessando enfermidades. O Senhor querendo, o Senhor pode ir no leito de dor, o Senhor pode ir no hospital, o Senhor pode ir na casa e colocar a mão sobre a enfermidade e curar. Essa é a nossa vontade, Pai. Mas em primeiro lugar, o Teu querer, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta criança, esse adolescente, este jovem. Abençoe, Pai, este adulto, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui estão os pedidos. São muitos, Senhor. Mas o Senhor sabe e conhece cada um deles. Por isso estão todos em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe e guarde. Vou guardar aqui na caixa de oração. E você aí, né? Guarde aí naquele lugar especial que você está reservando para um dia, né? Que não está muito longe, se Deus permitir, estarmos juntos aqui, os mais de perto aqui no templo, e você da sua casa também vai guardando, vai agasalhando esses pedidos, e um dia para podermos levantar um clamor juntos por todos eles, em nome de Jesus, tá bem? Agora, vamos orar, que nós não estamos deixando de orar pelas finanças, né? Ah, mas isso não é importante? É importante sim, não é? Nós estamos vendo aí a luta de quantas famílias, né, passando necessidade, dificuldades. Nós estamos vendo a luta do país, de outros países. Sim, as finanças são importantes, faz parte da nossa vida.
E Deus nos dá realmente tudo. Tudo é dele, tudo vem dele. O que você tem é porque Deus te deu a oportunidade para ter, né? Uns com mais, outros com menos, mas o pouco com Deus se transforma em muito. E o muito sem Deus se transforma em quase nada ou nada, não é? Então, ore pelas finanças. Põe a mão na sua carteira, na sua bolsa. Vamos pedir para que Deus abençoe, para que não falte o pão na sua casa, para que não falte o alimento na sua casa, na casa do vizinho, né? Vocês irradiam assim a bênção de Deus, alcança o vizinho, alcança o parente, e assim o município inteiro é abençoado, assim o estado inteiro é abençoado, o país inteiro, e ainda jogamos bênção para os outros países, para que lá também não falte alimento, não falte recurso. Vamos orar? Deus Santo, aqui tens parte das finanças que o Senhor nos deu. E Senhor, não nos deixe, por causa de uma enfermidade, de pandemia, ou por causa de tribulação, deixarmos de trazer à casa do Senhor o seu dízimo e sua oferta. Não deixe, Pai, que o nosso coração se encha de outras coisas, mas faça-nos fiéis a Ti em tudo. Abençoa a finança do meu irmão, da minha irmã, desta casa. Senhor, não deixe faltar o pão aí. Senhor, não deixe faltar o alimento também na Tua casa, porque quantas pessoas dependem do dízimo e da oferta e da parte que vai para os gerais, Senhor. Oh Deus, quantas famílias estão lá aguardando chegar o recurso de cada igreja. Abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Nós temos aí algumas joias de Cristo aí com você. Estão aí? Certo? Crianças? Papai e mamãe, tem alguma criança aí? Vai lá pertinho dela, fala, agora é a hora da oração da criança. Agora é a hora das joias de Cristo. É hora de nós estarmos juntos, buscando a Deus, né? É hora de você aí clamar a Deus pelo seu filho, sua filha. Se você não tem criança, lembre de alguém agora que tem criança, né? Há centenas e milhares de crianças que estão em casa, que não estão na escola, outras que estão tendo dificuldade, outros não têm meio de comunicação, não tem celular, não tem notebook, não tem tablet, não tem internet, né? Estão aí sofrendo porque não tem comunicação. Vamos pedir para essas crianças, vamos? E juntos estamos lembrando de vocês, adolescentes. Vocês são preciosos. E você, jovem, você é muito especial. Vamos juntos? Senhor Deus, agora nós abençoamos as crianças. Elas são as joias de Cristo. Oh Deus amado, abençoa esta criança que está aí. Senhor, tira o estresse do coração das crianças. Tire, Pai, qualquer coisa que às vezes uma seta do inimigo entrou no coraçãozinho da criança ou na sua mente, que possa sair agora em nome de Jesus. Abençoado seja cada criança, cada joia de Cristo. Abençoamos o adolescente e o jovem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Crianças, joias de Cristo, vocês são muito especiais. Que saudade estamos de vocês, muita saudade, tá bem? Deus te abençoe, Deus te guarde. Vocês estão aqui no nosso coração, ó. A igreja ama vocês, vocês são muito especiais para esta casa de oração. Estamos aguardando um dia de ver vocês entrar ali por aquela porta do templo, ou no templo aí, pertinho de sua casa, você entrar, poder ir lá para o altar de novo. Ah, que dia maravilhoso será este, né? Estamos aguardando. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos? Eu te convido para a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje, irmão e irmã, nós vamos prosseguir o nosso estudo em Atos, né? E eu te convido, podemos projetar ali a primeira parte, ó. Eu te convido, né? Atos dos Apóstolos é o anúncio da igreja, a história da igreja começou ali, né? Tudo está registrado em Atos, né? Atos dos Apóstolos, ou feitos dos apóstolos, ou ações dos apóstolos, tá bem? Então, hoje nós estamos aí no capítulo 21, eu te convido para abrir lá em Atos, no capítulo 21, hoje nós vamos ler do versículo 27, tá bom?
capítulo 21. Já está com a sua Bíblia em ordem? Está? Tudo em ordem? Já conseguiu achar? Capítulo 21. Vamos começar no versículo 27. A prisão de Paulo. Pronto aí? Podemos seguir? Diga um amém aí, um aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus na mão, hein? Vamos lá. Atos 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo o Éfeso em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduziria no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das forças que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sobrevoo e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal para o povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, e aí começa a falar a partir do capítulo 22, ele começa a fazer a sua defesa. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui, né, que nós vamos ver alguns assuntos. Primeiro, a prisão de Paulo, quer dizer, a primeira vez que Paulo foi aprisionado, certo? E lembrem os irmãos no estudo passado que as igrejas já tinham advertido a Paulo a não ir para Jerusalém, porque eles sabiam que lá em Jerusalém os judeus e outros estavam esperando que ele chegasse para mandar prendê-lo. Os judeus não podiam prender, né? Essa era força de lei, força de soldado, era questão de Roma, né? Então eles podiam pedir, eles podiam rogar, eles podiam fazer um monte de coisa, né? Podiam bater, podiam, né, fazer o que eles fizeram aí, mas poder de matar eles não tinham. Então o que eles faziam? Eles açoitavam até a pessoa não aguentar mais. Depois, quem sabe, a pessoa morria sozinha, né? Não foi eles que mataram, foi
as pancadas que ele levou que matou, não é assim? Então, primeiro que nós vamos ver, Paulo então chegou no momento que ele tinha falado, estou indo para Jerusalém, e ele disse para a igreja de Éfeso e outro, falou assim, talvez não vou ver mais o rosto de vocês. Ele já estava esperando, né? Então, ele estava aonde? No templo, não é isso? E vamos falar também sobre precipitação, coisa que muitas vezes nós fazemos. Nós precipitamos as coisas, nós adiantamos as coisas. Às vezes a coisa, como diz, não é tão pesada assim, mas a nossa precipitação, né? Nossa angústia faz com que um caso pequenininho se torne um caso grande, né? Então, a Bíblia vai nos mostrar, né, a questão de sermos precipitados, quem sabe na nossa fala, nas nossas ações, né? Isso vai nos ajudar muito nesta noite, né? Então, Paulo é arrastado, isso aqui são os versículos, né? Versículo 30 do capítulo 21, né? A intervenção dos soldados, se os soldados não chegam lá junto com a sua liderança, eles possivelmente teriam matado Paulo, né? A pancada, né? Depois, no 21:40, Paulo faz a sua defesa. E nós vamos ver que ele faz a defesa no hebraico. Coisa que eles ficaram admirados, assustados. Eles perguntaram assim, você sabe falar hebraico? Né? Aí Paulo vai explicar, né? Muito bem, votos precipitados. Esse é o nosso assunto de hoje. Hoje nós temos uma leitura, porque, como vocês viram aqui, Paulo recebeu a sua primeiro momento de prisão, né? E nós vamos ver que aconteceu muito isso lá no passado, com a chegada de Cristo e com o anúncio do Evangelho, aconteceu muitas ações de querer não deixar o Evangelho ir para frente, né? De impedir a proclamação do Evangelho de Cristo. Isso, irmãos e irmãs, se nós vamos lá, você pode dizer, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás. Nós vamos dizer que não, né? Hoje, pleno século 21, né, ainda tem países, a chamada janela 1040, que é do lado da África, aqueles lados aí do Oriente, tem ainda muita perseguição, né, e morte de muitos cristãos hoje, né? Nós vamos ver que tem países aí, como China e outros, que estão massacrando e matando cristãos e derrubando templos, né? Então, veja bem, nós já estamos no ano 2000 e pouco, né? 2020, que é mais ou menos o ano do nascimento de Jesus, e tem tudo isso de perseguição à igreja. Uma hora nós tínhamos grandes perseguições, outra hora a coisa amenizava, outra hora tinha perseguição em parte, né? Como nós temos agora no mundo. Alguns países perseguem a igreja de Jesus Cristo, e outras religiões também que não são do local. Mas aqui, vamos dizer, exemplo do Brasil, não temos perseguição armada, pessoa arrebentando o templo, quebrando as paredes, né, jogando bomba, não temos isso, né? Mas já tivemos no passado, não é assim, irmãos? Já tivemos, né? No tempo que o Evangelho chegou aqui no Brasil, né, nós tivemos a proibição de construção de templos evangélicos. Sim, né? As igrejas podiam fazer culto, mas dentro das suas casas. Não podia construir templo, porque o templo era exclusivo do catolicismo reinante. Protestante não podia, né? Protestante era chamado do diabo, né? Filho do diabo, os protestantes. E o povo passava de longe, né? Quando via aquele livro da capa preta, eles falavam que livro é do diabo, era a Bíblia, né? E as orientações diziam assim, não leia este livro é do diabo, era a Bíblia, né? Então, veja bem como a perseguição passou pesado aqui no Brasil também. Mas graças a Deus, e graças a muitos irmãos e irmãs que entregaram suas vidas, o Evangelho hoje nós podemos abrir a porta, assim que puder, lógico, né? Abrir as portas dos templos e pregar o Evangelho. Até nas ruas a gente pode fazer, não exagerando, não é certo, irmão? Então,
vamos ver a sequência. Eu quero dar uma sequência aqui. Nós vamos fazer uma leitura hoje aqui, né? Então, o primeiro ponto é a prisão de Paulo, né? A tentativa de impedir o anúncio do Evangelho. Então, irmãos e irmãs, hoje nós queremos dedicar um tempo sobre este assunto aqui, história da perseguição da igreja cristã, tá bem? Então, nós estamos vendo aqui na visão da missão Portas Abertas. Portas Abertas é uma missão que trabalha com lugares muito difíceis, onde não é pregado o Evangelho. Essa é uma missão de expansão do Evangelho, né? Então tem obreiros por aí no mundo que são organizados por eles, né? E muita gente sofre porque eles estão pregando o Evangelho em lugar, às vezes, proibido de pregar. Lá estão os missionários pregando o Evangelho, né? Então, irmão e irmã, hoje nós vamos falar deste assunto, sobre a questão da tentativa de impedir a chegada do Evangelho, né? Impedimentos ao Evangelho. Você vai dizer, né, isso é coisa do passado? Não, né? Vocês lembram que há pouco tempo agora, próprios Estados Unidos e outros estavam com leis para ser aprovada para tirar todos os símbolos religiosos das repartições públicas. E aqui no Brasil tentaram fazer isso, certo? Tirar cruz, crucifixo, tirar símbolo, qualquer coisa que tivesse símbolo religioso, tirar das repartições públicas, porque diz assim, o país é laico, né? Certo? O país é laico, mas o país é religioso, não é isso? Então, essa luta persiste até hoje. E se nós verificarmos, há uma luta muito grande, principalmente nos países onde o protestantismo tem uma certa força, como Estados Unidos, Alemanha e outros, né? Há um movimento forte para que a igreja aceite as coisas que estão acontecendo no mundo modernas, né? Concílios de igrejas estão levando propostas para que a igreja aceite tudo quanto é forma de culto, tudo quanto é tipo de gente que queira ficar na igreja, mas tem um comportamento diferente, né? Tem uma sigla aí, mas não precisamos falar aqui, porque você sabe do que eu estou falando, tá bem? Né? Então, muitas igrejas estão sofrendo isso. Um grupo querendo tirar o evangelho verdadeiro das igrejas, né? Aqui no Brasil tem movimentos, né? Em várias igrejas, movimentos de pessoas que estão querendo levar esses grupos diferentes para que a igreja aceite como povo igual a todo mundo, né? Então a luta, irmão e irmã, a luta não terminou não, né? A luta do evangelho não acabou. Então, história da perseguição da igreja, na visão da missão Portas Abertas. Então nós trouxemos um texto aqui, e é um texto que vai ser lido, mas eu quero que você olhe um desenho aqui primeiro. Eu quero que você veja esse desenho aqui. Essa imagem é a imagem da internet, tá bom, irmão? Aqui nós temos o Coliseu de Roma, né? Na época depois de Jesus, quando os cristãos eram perseguidos, eram presos e eram levados para espetáculo no meio da arena, né? E ali eles guardavam leões e essas feras, né? Certamente deixavam esses leões com bastante fome, né? E depois, como espetáculo, convidava todo mundo para participar do ato do leão comendo gente viva, certo? Então os cristãos se reuniam no centro, ali diz os comentaristas que os historiadores falam que quando eles estavam aqui reunidos, eles não estavam chorando não, porque eles sabiam que eles iam morrer. Eles muitas vezes estavam ajoelhados orando a Deus, e muitos deles cantando
esperando chegar a hora da morte pelos leões. Ai, irmão e irmã, esta é a igreja que chegou até hoje, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas entregaram suas vidas por causa da fé em Jesus, né? E hoje nós abandonamos a fé por pouca coisa. Uma palavrinha, uma viradinha de cara, um mau humor, a gente já abandona a igreja, abandona a casa de Deus. Já pensou se nós, você e eu, fôssemos jogados no meio de uma arena e as feras chegando para nos comer vivos? Como você ficaria, como eu ficaria? A minha fé era suficiente para suportar ou eu cairia fora, né? Também, irmãos e irmãs, muitos escravos, eu já falei isso aqui, os escravos carregavam uma medalha com o símbolo do império, do imperador, né? Principalmente com a efígie, né? Com a carinha do imperador. E significava que ele tinha um dono, e o dono era, o senhor dele era aquela figura, que era o império, ele era escravo, né? Então, muitos deles se convertiam a Cristo secretamente. Sabe o que eles faziam? Atrás da moeda, eles faziam ou o sinal da cruz de Cristo, ou o sinal do peixe, né? Ou o sinal cristão da época. Então, tinha a moeda na frente, a cara do imperador, mas atrás estava o símbolo de Jesus. Então, pouco a pouco, eles descobriram, né? Chegou, né? a rádio do corredor, ficou sabendo das coisas e tal, e levou para as autoridades. Aí o que eles faziam? Eles identificavam esses escravos com as moedas escritas atrás, né, cunhada assim, rabiscada atrás com o símbolo de Cristo. Eles levavam à frente de todo o povo e diziam assim: olha, quem está aí na frente desta moeda? César. E atrás disso aí tem o quê? Olha que eles viravam, tinha o símbolo de Cristo. Aí eles falavam assim: ó, você tem a oportunidade de riscar este símbolo cristão da sua moeda. Ou você tem a oportunidade. Você riscando, você vai sair vivo daqui. Se permanecer, você será morto imediatamente. Os que estavam fingindo ser crente ou cristão, eles falavam: não, isso aqui era só brincadeira, né? É só brincadeira, eu fiz isso só para brincar. Outros falavam: olha, a cara é do imperador, mas o meu coração é de Jesus. E quantos foram mortos por causa disso? Quantos? Esta é a fé que você herdou, que eu herdei. E que às vezes nós abandonamos esta fé por pouca coisa, né? Até por política, a pessoa abandona a igreja, abandona a fé. Sim, estamos chegando aí na hora da política, não estamos? Né? E essa política, então, em todas as igrejas, às vezes tem candidato, tem tudo, e pessoas vão brigar porque um é de um partido, outro do outro. Ah, irmão e irmã, a nossa fé está bem fraquinha mesmo, tá? Mas Jesus vai nos sarar, né? Então, irmão e irmã, esta figura da internet aqui é uma figura também da internet, onde passou aí poucos anos atrás, pessoas que foram levadas, né, e degoladas na frente das câmeras. Diz que muitos por causa da fé que eles tinham em Jesus. Diz, né? Aqui nós temos num país aí, se você olhar bem direitinho, sabe que país que é, né? Só ver o rostinho da pessoa aqui. As pessoas sendo fuziladas por causa da fé em Jesus. Aqui no outro país também, as pessoas penduradas, um pendurado por uma mão, outro pendurado pelas duas mãos, outros eram pendurados pelos pés, né? Ficavam ali até morrer. Pode ver que tem um já morto aqui embaixo. Eles ficavam lá. Por quê? Por causa da fé em Jesus Cristo. Você está preparado para ser um destes? Ou uma destas? Está preparado?
História da perseguição. Vai olhando esse quadro, que eu vou fazer uma leitura aqui. A leitura é meio extensa, mas é necessário para este momento. Nós vamos ficar mais com essa leitura, né? Mais uns 15 minutos, 20 minutos aí, né? A história da perseguição aos cristãos. É um resumo. Eu peguei isso aqui do site Portas Abertas, tá bem? A perseguição tem acompanhado a história da igreja, intercalada por períodos de tolerância que eram seguidos por novos ataques, tanto por forças de fora, quanto por forças de dentro da igreja. Não é só os de fora que atacam, não, os de dentro também atacam, né? Desde o triste dia em que Caim se levantou contra seu irmão e o matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra. Do ponto de vista espiritual, os ataques são ainda anteriores aos eventos do Jardim do Éden. Satanás atacava, né? Remontando ao tempo em que o orgulho de Satanás o fez desejar ser igual a Deus. Nos dias de hoje, a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer observador da perseguição ao cristianismo. 19 séculos de perseguição. Para antever o nosso futuro, primeiro é necessário compreender o nosso passado. Você quer saber o amanhã? Fique prestando atenção no ontem. A perseguição, como temos visto, nunca se afastou da igreja. Certamente para os que vivem durante as primeiras ondas da perseguição que varreram a história eclesiástica, a história da igreja, ser perseguido parecia fazer parte do normal da vida dos cristãos. Então os cristãos já ficavam, quando entrava na fé, já sabia, a partir deste momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você travou uma guerra com o inferno. O crente batizado, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, já entra sabendo que a partir daquele momento ele está travando uma batalha com o inferno, com Satanás e seus anjos. Então a sua vida nunca mais será de sossego, porque sempre ele ou ela estará batalhando por causa da fé que tem. A onda romana, lá no tempo de Jesus, durante 300 anos, a igreja do Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino decidir adotar o cristianismo como religião oficial do ano de 313 da nossa época, DC, depois de Cristo, tá bem? Então Constantino, né, depois de 300 anos de perseguição, resolveu adotar o cristianismo dentro do império. E aí, entre aspas, acabou a perseguição, né, irmão e irmã? Tudo tranquilo, não vamos mais brigar por causa de religião, agora somos todos iguais, agora os reis tudo eram cristãos, agora os cristãos tudo estava junto com o governo. Então foi um período de tranquilidade, será? Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e localizados. Estou falando no começo da igreja. Mas depois do incêndio de Roma, no ano 64, certo? Que declara aí o ano 64, quando colocaram fogo em Roma, né? O imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia. E a opressão se espalhou. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. Era o começo da perseguição por todo o Império Romano, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. Lembra, irmão e irmã? Boa parte do que está aqui nesta Bíblia foi escrito na prisão. Ah, viu, irmão e irmã? O que você tem de precioso, que é a Bíblia,
foi escrita por homens que estavam nas cadeias por causa da sua fé. Muito bem, irmão e irmã. Vamos seguindo. No século II, o autor anônimo da carta a Diogneto mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Ele escreveu, referindo-se aos cristãos, que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Olha que frase! Os cristãos amam a todos, mas eles são perseguidos por todos. Olha, irmãos e irmãs. São desconhecidos e condenados, recebem a pena da morte e ganham a vida eterna. A igreja primitiva teve um rápido crescimento e sofreu repetidos períodos de perseguição. Se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não move o que se faz, a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões. Culpado eram os cristãos. A terra está seca, os cristãos são culpados. Não chove, os cristãos são culpados. O rio Nilo, os cristãos são culpados. Veio a praga, os cristãos são culpados. Foi assim, irmão e irmã. Escreveu Tertuliano, ele que escreveu a respeito dos cristãos, pois eram apontados como culpados de tudo o que acontecia de errado no Império Romano. A culpa era dos cristãos. Já imaginou, irmão e irmã, como esse povo sofreu por causa da fé? E eu e você sofremos por causa da fé? Ou não? Meu irmão, minha irmã, em 250 depois de Cristo, durante a mais violenta perseguição que a igreja já enfrentara, o imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifício aos deuses romanos. Eram entregues certificados aos que obedeciam. Os que não faziam eram presos ou executados. Já em 303 depois de Cristo, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos do exército e do governo e a prisão do clero, a prisão dos pastores e líderes. Durante esse mesmo período, Eusébio relatou casos de muitas cidades cristãs que foram arrasadas na Ásia Menor. Essa é considerada a última e grande perseguição, talvez a mais sangrenta aos cristãos do Império Romano. Não só a perseguição era considerada um elemento comum da vida cristã, como também aqueles que davam suas vidas por amor a Cristo eram tidos em alta estima. Finalmente, a liberdade foi obtida pelo derramamento do sangue dos mártires. Constantino reverteu o quadro, colocando a igreja no centro do império. Uma paz incerta no período que se seguiu. Uma certa paz durante quase 200 anos. A ordem do dia era constituída de certa tolerância, pelo menos dentro das fronteiras da civilização romana. Os fiéis missionários que se atreveram a levar o evangelho às tribos bárbaras foram do mundo fora do mundo civilizado, isto é, fora do Império Romano. Os principais povos germânicos, como os hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e anglo-saxões, continuaram a enfrentar perseguições. Vamos falar dos bárbaros e o islamismo.
O historiador norte-americano Kenneth Latourette, 1884 e faleceu em 1968, chamou o período entre 500 depois de Cristo e 1500 depois de Cristo de os 1000 anos de incerteza. 1000 anos de incerteza. Durante esses 10 séculos, o cristianismo enfrentou dois inimigos poderosos e ameaçadores, que trariam dor e sofrimento a muitos. A luta era contra os bárbaros e o islamismo. O primeiro inimigo dos bárbaros seria finalmente superado com dor e sofrimento, alcançando-se o triunfo do Evangelho. Já a perseguição islâmica foi diferente. Em poucos anos, a igreja seria destruída no norte da África e subjugada no Oriente Médio, vendo sua própria existência ser ameaçada. Durante o período chamado pelos historiadores de Idade das Trevas, tribos bárbaras varreram o continente eurasiano em direção ao oeste, vinda dos campos e desertos da Ásia Central, região conhecida como berço das nações. Os bárbaros enterraram todos os vestígios do Império Romano e expulsaram os moradores nativos para as montanhas. A parte estimulante e inspiradora desta história é que a igreja despertou para o desafio e enviou missionários como Columba de Iona, 597, monge irlandês que reintroduziu o cristianismo entre os Pictos, na Escócia. O Bonifácio, anos 672 até 754 ou 755, conhecido como apóstolo dos germanos, para ganharem os bárbaros para Cristo. Foi um trabalho difícil e demorado, e a perseguição nunca esteve ausente. Cada rebelião do povo era acompanhado pelo ressurgimento do paganismo. E a longa história de martírio e de massacre lança um brilho fúnebre ao processo pelo qual os saxões foram finalmente convertidos. Comenta o historiador Stephen Neil, 1900 a 1984. Enquanto o sofrimento e a morte era parte do preço para se alcançar os pagãos com o Evangelho, a perseguição era o preço da própria sobrevivência da igreja sob o domínio islâmico. Nos 100 anos que se seguiram à morte de Maomé, seus seguidores levaram suas crenças até o coração da cristandade, alcançando Jerusalém em 638 depois de Cristo, Cesareia 640 depois de Cristo e Cartago 697 depois de Cristo. Por volta de 715 depois de Cristo, a maior parte da Espanha havia caído perante os muçulmanos, que só conheceriam a derrota no ano de 732 depois de Cristo, quando foram batidos por Carlos Martel em Tours, na França. Para as igrejas que sobreviveram, as consequências das conquistas muçulmanas foram 13 séculos de escravidão. A redução dos cristãos à condição de cidadãos de segunda categoria, a humilhação e a perseguição institucionalizada. Ser cristão e viver sob o domínio islâmico naquela época significava ter de pagar uma taxa per capita e ver os filhos serem levados pelo imperador árabe. A igreja é institucionalizada. Estamos já partindo para a parte final.
o cristianismo havia acabado de alcançar os limites da Europa. No final do primeiro milênio, quando algo novo começou a agitar aquilo em que se havia transformado a igreja institucionalizada, com sede em Roma. Quer dizer, a igreja ficou dentro do Estado, o Estado dentro da igreja. Isso que é institucionalização, tá bem? Em vários lugares, pessoas insatisfeitas com a religião oficial estabelecida começaram a buscar uma nova espiritualidade. Esses movimentos acabariam levando à reforma e a uma nova onda de perseguição que, nascida dentro da própria igreja, durante quase 500 anos, era o começo de uma luta que tornaria a perseguição parte da experiência cristã, como nos primeiros 300 anos da igreja. A última folha. A reação do papado em relação a todos os novos movimentos foi rigorosa e inevitável. No século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, o reformador religioso John Hus, 1369-1415, foi morto na fogueira. Em 1498, Giramano Savonarola, 1452-1498, foi martirizado. Um padre dominiciano que pedia reformas na Igreja Católica. No início do século XVI, a reforma de Lutero começou um movimento de renovação espiritual, que tornaria novamente a perseguição e o martírio uma parte comum do preço do compromisso espiritual. 40 anos após Lutero ter fixado suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, John Foxe publicou o Livro dos Mártires, uma das publicações mais influentes a aparecer na Inglaterra ao longo de um período de 200 anos. Na era elisabetana, período entre 1558 e 1603, toda casa tinha a versão autorizada da Bíblia e um exemplar da obra de Foxe. Foxe documentou a vida dos que haviam sido perseguidos e morridos por sua crença ao longo dos anos. Como precursores da reforma protestante, Wycliffe e Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hooper, Ridley, Latimer e Grammer. A popularidade do livro é uma prova de que a perseguição era parte do preço que muitos cristãos esperavam pagar por sua fé naqueles tempos tumultuosos. A história ainda apresenta a nós vários outros exemplos de intolerância à religião cristã. Na Europa continental, os anabatistas, que desenvolveram ideias tidas radicais tanto de ordem religiosa quanto social, tiveram seus próprios mártires e sofreram 25 anos de amarga perseguição. Na Inglaterra, os cristãos puritanos tiveram de deixar o país no século XVII, em busca de liberdade religiosa nas colônias norte-americanas. As colônias norte-americanas se transformaram depois nos Estados Unidos da América, né? Todos nós sabemos disso. Na França, 10 mil protestantes franceses foram massacrados na noite de São Bartolomeu. Você já ouviu falar dessa noite de São Bartolomeu? Olha na história o que aconteceu nesta noite. E mesmo após o Edito de Nantes, decreto promulgado em 1598 pelo rei Henrique IV, que concedia liberdade religiosa aos protestantes, os huguenotes
continuariam a ser perseguidos. Jean Crespin, 1520 a 1572, um advogado, registrou a realidade enfrentada pelos protestantes franceses em seu livro Te Martyr, um testemunho do sofrimento dos huguenotes e dos valdenses, assim como da condenação de centenas de cristãos a Gales, navios movidos a remos. Quando eram pegos, eles iam para debaixo dos navios para remar os navios. E ali remavam até morrerem. Morria um, substituto, morria outro. E alguns cânticos que nós temos, alguns sussurros, foi construído lá dentro, debaixo dos navios. Quando as pessoas ali, né, além dos negros da África e outros cristãos também levaram, eles cantavam, né, o sussurro da tristeza e do cansaço. Terminando o século XX, grande desafio do século XX, chama-se comunismo e nacionalismo. É a parte final deste estudo que nós estamos tendo sobre a perseguição da igreja. Preste atenção nesse nome, comunismo e nacionalismo. 100 anos de relativa paz acabaram de repente para a igreja dos primeiros do século XX. Apesar da alegação de alguns, não há certeza de que esse tenha sido o século em que os cristãos mais sofreram perseguições. Mas dois fatores foram responsáveis pela grande onda de perseguição que ocorreu ali. O primeiro foi o nascimento de uma nova doutrina ateísta, quer dizer, que não crê em Deus, chamada de comunismo. Você já ouviu esta palavra por aí? Pois é. Parecida com o cristianismo e o islamismo, em sua visão de alcançar o mundo. Olha, as coisas vão parecendo. Desde a renovação bolchevista de São Petersburgo, em 1917, a igreja foi a primeira a ser perseguida, onde quer que o comunismo fincasse o pé. A rapidez de suas conquistas e o grau de opressão da igreja tornou sua violência comparável à atuação dos exércitos árabes do século VII. Durante os 70 anos em que viveram sob a influência de Moscou, e ainda hoje em países chamados, entre aspas, comunistas, como a China, a Coreia do Norte, Vietnã e Cuba, os cristãos têm sofrido discriminação, tortura, violência, prisão e assassinato por causa da fé em Cristo. Segundo fator, o novo nacionalismo e o fim dos impérios coloniais a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Quando as nações se libertaram da opressão colonial, colocaram uma nova ênfase em sua cultura e religião originais. As nações recém-libertas primeiro se voltavam para o marxismo como modelo econômico, o que provou ser um terrível erro. O imenso fracasso do socialismo em dar-lhes o crescimento econômico e a independência pela qual ansiava e de que precisavam, foi por sua vez campo propício para o surgimento do extremismo religioso. O cristianismo era visto como uma importação do Ocidente, e as igrejas implantadas pelos missionários eram consideradas herança indesejável do colonialismo. Este é o século XX.
E se você olhar, meu irmão, minha irmã, você leia um pouco sobre a igreja perseguida na data de hoje. Vamos em frente? Mais um? Vamos rodar mais um aqui para a gente terminar, né? Então, a história da perseguição aos cristãos é um resumo, né? Foi lida em folha separada. Agora, voltemos ao finalzinho da continuação de Atos 21. Primeiro, nós vimos a prisão de Paulo. No capítulo 21, versículo 20 a 40, você vai ver toda a organização. E a organização ali para prender Paulo não foi dos romanos. Quem fez toda a tramóia foram os principais religiosos. Irmão e irmã, se nós olharmos o que nós estamos vendo na situação do mundo hoje, alguns líderes religiosos de várias partes do mundo e também no Brasil estão aí querendo implantar uma nova visão da igreja, né? E daqui para frente, você irmão, você irmã, fique firme, inabalável na sua fé, tendo a Escritura Sagrada, a Bíblia, como única regra de fé e prática. Tudo que sair daqui, tudo que não for baseado aqui, está fora da nossa fé e fora da nossa prática. Vão inventar muitas coisas. Nos Estados Unidos, muitas igrejas estão se dividindo, porque tem um grupo que quer que a igreja abarca tudo e acolha tudo, e tem o grupo que é bíblico. Fala, não, a Bíblia diz que estas coisas não comportam na igreja, então nós ficamos com a igreja primeira, a igreja original. E outro povo diz, não, nós queremos uma igreja mais livre, mais liberal. Então, lá já estão formando igrejas separadas, com o mesmo nome, né? Igreja fulano de tal dos, igreja fulano de tal dos, igreja fulano de tal. Já estão dividindo as chamadas denominações das igrejas. Até as igrejas históricas estão entrando nesta situação terrível. E aqui no Brasil não é diferente. Existe um grupo aí que você pode pesquisar nas redes da internet, um grupo que está querendo levar para os concílios gerais, para outros lugares, nova visão da igreja para o século 21. Né? Então, as igrejas precisam estar firmes e seguras em Cristo, porque, irmão e irmã, a perseguição não acabou. Você que quer levar uma vida a sério com Cristo, será perseguido sem dúvida nenhuma. Você que quer ser um crente fiel, quer ser bíblico, quer levar uma vida séria, leve isso no seu coração. Você será perseguido por causa da sua fé. Talvez não venha com espada cortar seu pescoço, não venha com lança enfiar no seu corpo, talvez não pendure a gente pelos pés, igual penduraram aqueles lá, né? Talvez não seja morto com um tiro na nuca, mas pode vir outro tipo de perseguição, tá bem? Né? Então, vamos prestar atenção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, preste atenção, porque Satanás tem se lançado contra a igreja de Jesus Cristo. Isso já faz, milhares de anos. Muito bem, irmão e irmã. Então, Paulo vai para a prisão, arrancam ele do templo, leva para fora, precipitação de conclusão. Isso aqui eu tinha preparado para hoje, mas eu estou vendo no relógio lá que não dá, tá? Na próxima oportunidade vamos falar de questão de precipitação das coisas. Eu faço já, né? Eu quero fazer, eu faço. Não pense em consequência. Chama conclusões precipitadas. Vamos deixar para a próxima oportunidade. Paulo arrastado para fora do templo, no versículo 30. Intervenção dos soldados, né? A defesa de Paulo. Então, a partir do capítulo 40, começa a defesa de Paulo sobre o Evangelho. E aí ele volta lá atrás, quando ele se converteu a Cristo. Quando ele teve aquela visão, caiu do animal, ficou
ficou cego por 3 dias, diz, naquele dia eu me converti a Cristo. Né? E a partir daquele dia a vida de Saulo e Paulo foi outra. Tá bem? Então, na próxima oportunidade vamos falar de coisas precipitadas. Precipitação, né? Lá aconteceu no versículo 29 a precipitação. Eles viram Paulo junto com um outro lá e falou, esse homem aí estava junto com ele, então ele fez isso. Né? Então, a orientação é o cuidado. Né? Quantas vezes, até uma pessoa estava dando uma palestra sobre os cuidados que a gente deve ter, o líder, o pregador, ou quem está à frente da classe, o professor, o coordenador, tem que estar atento, que às vezes, vamos dizer, o pastor está lá pregando e as pessoas estão ali sentadas e de repente o pastor fala uma coisa, a pessoa faz uma careta e tira de lado. Então lá da frente fala assim, aquela pessoa não gostou do que eu falei. Às vezes não tem nada a ver, às vezes ela está olhando para o lado, fazendo uma careta dela comum, às vezes vai até pegar uma coisa que ela deixou no banco, daqui a gente já pensa, fala, tá vendo, ela não gostou do que eu falei, né? Ou então a pessoa, às vezes olha para você, está olhando para você, às vezes não está nem olhando para você, né? Às vezes ela está olhando ali, mas a cabeça dela está lá num problema, dificuldade, a pessoa fala, tá vendo que a pessoa fechou a cara para mim, né? Então as chamadas precipitações, nós vamos aprender isso no próximo estudo, Deus assim nos permitindo, amém? Vamos cantar, eu escolhi como base desta mensagem da perseguição o hino 408, né? Eis os milhões que em trevas e pecados, 408 do Evangelho. Vamos juntos? Te convido para esse momento. Vamos lá, irmão e irmã. E depois vamos orar, né? Vamos lá. Prontos aí? Vamos lá. Prontos para cantar? Vamos lá. Eis os milhões em trevas e pecados, vivem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá do céu, e depois de anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas em todo o mundo, cristão erguei-vos sempre avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertar. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá do céu, e anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia, em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glórias te darão. Me deu, na terra como lá do céu, e depois de anunciai o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. Glória a Deus, amém, aleluia. Posso te ouvir falar um amém aí na sua casa? Posso ouvir falar um glória a Deus? Posso ouvir? Deus te abençoe e te guarde, né? Estamos aqui com vocês aqui, isso é muito bom, né? E graças a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos
orar a Deus, buscar a presença do Senhor e queremos que realmente os tempos de perseguição não tirem a nossa fé e nem a nossa esperança em Cristo. A igreja sempre foi, sempre será perseguida, porque é a única instituição que combate com o inferno. A única autoridade que tem para romper a porta do inferno chama-se Igreja de Jesus Cristo. Por isso a luta é tão brava. Por isso a dificuldade está presente. Mas somos mais que vencedores em Cristo. Amém? O que adianta ganhar esta vida, a vida inteira, ganhar as coisas, ficar rico nessa terra, ficar tudo, depois perder o reino dos céus. E depois ir para o inferno. O que adiantou? Como diz a Bíblia, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Né? Então vamos nos garantir lá no céu. Aqui na terra, passar a dificuldade, as tribulações, sofrer pela fé em Cristo, sim, mas jamais abandonar a Jesus. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Senhor nosso, obrigado pelo dia que nos deu, obrigado por esta hora tão importante, a hora do estudo da Tua Palavra. E Senhor, quantas pessoas sofreram por amor a Cristo e por amor a nós. Se hoje cremos, é porque muitos sofreram para que eu e o irmão e a irmã chegassem até aqui. Por isso nos ajude a ser este e esta, que vai também pregar e anunciar o Evangelho de Cristo em todas as nações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça com cada vida, hoje e para todos sempre. Amém. Dizemos juntos que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Temos aí as pessoas que nos seguem, estão conosco. Qual aí, Ivan? Agradecemos o pessoal do Instagram, aí do @jumebauru, Jume Bauru, é a Juventude Metodista. Obrigado a vocês e também do Facebook aí a todos. Amém. Estamos aqui também, várias pessoas queridas nossas. Marina Madalena, que Deus te abençoe. João Lissone, né? Eliana Alves, Deus te abençoe e te guarde. Evangelista Mercedes. Nós temos aqui o Guido Lenir, Deus abençoe e guarde, né? Eliana já falamos. Laura Rito, que Deus te abençoe e te guarde. Sônia Maciel, a bênção de Deus sobre a vida. Renata Leoz, Deus abençoe e guarde. Eliana já disse, né? Tem a irmã Tirza Vazinho, Deus abençoe e guarde, né? Bênção de Deus estas mulheres. Luciene Alves, a paz do Senhor Jesus. Eliana Alves. Leia Cristina, Deus abençoe e guarde. Temos aqui Ana Carregosa, Deus abençoe e guarde. Djalma Andrade, amém, aí dizendo um amém, né? Deus abençoe e guarde. A paz do Senhor Jesus. Deis Duarte, Pastor Zona, lá de Campinas, Deus te abençoe e guarde, né? Tem Irene Borges, Coraci Sebastiana Borges, a mamãe querida irmã, né? Dulce Rezende, a bênção de Deus. Delca Rezende. Sabrina Lápis, Deus abençoe e guarde. Vinícius Chap, Deus abençoe e guarde. Patrícia Borges, nossa parente de Uberlândia, né? Priori Aparecida, graças a Deus, né? Dizendo que estão muita saudade aqui. Também estamos muita saudade de todo mundo aí. Deus permitindo aí, estamos em oração para o primeiro domingo agora. Já temos a ceia presencial. Vamos orar, ore conosco aí, para que Deus abra as portas e termine com esse vírus em nome de Jesus. Edson Borges, o pastorzão da de Uberlândia, nosso irmão querido, né? Pai do Senhor Jesus. Edson Ferreira Ramos. Temos Diana Rosa, paz do Senhor Jesus. Kese Valverde, a paz do Senhor Jesus.
Daniel Ferraz, bênção de Deus. Helene Almeida, paz do Senhor Jesus. Seu pastorzão Ismael aí, e irmã Maria, estamos orando aí pela sogra que está internada aí, né? Wilton Penteado, Deus abençoe e guarde. Jaime Soares, a paz do Senhor Jesus, que bênção, né? Irmã Maria do Ismael. Quantas pessoas? Suzy Guardiano, Cíntia Lopes, só bênção de Deus aqui conosco. Jobel Franco, paz do Senhor Jesus aí vocês. Manuelina Diniz, bênção de Deus, né? Natanael do Lago, pastorzão, ei, bênção de Deus, hein? Temos aqui a Manuelina Diniz, Deus abençoe e guarde. Dalinda Serbe, gente preciosa, Poços de Caldas, hein? Abraço para essa família querida aí. Jane Antônio, Teotônio aí, Deus abençoe e guarde. Leandro Santos, só gente abençoada por Deus aí. Raimunda Fernandes, paz do Senhor Jesus. Eliana já disse, a paz do Senhor Jesus. Renata Leosa, vou repetindo. Se eu repetir aí, vocês me desculpem que a gente vai lendo aqui. Tá bom, e outros tantos que estão conosco, obrigado. A bênção de Deus sobre vocês, a paz do Senhor Jesus.